Fala galera, tudo bem? Então, estamos aqui hoje de novo para falar um pouquinho mais da Primeira Guerra Mundial. Desculpem o visual, é que não deu tempo de passar no barbeiro, arrumar e produzir para esse vídeo, já que ele pede urgência. Então hoje a gente vai falar de um segundo momento da Primeira Guerra Mundial, que são as definições da guerra após a derrota da Alemanha. Então, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, final de 1918, o mundo vai ter que decidir os rumos de como que a Europa vai estar e como que o mundo vai ficar após o fim desse grande conflito, dessa grande guerra que aconteceu entre 1914 e 1918. Então, a partir de 1918, em 1919 principalmente, o mundo vai sentar e vai discutir uma série de tratados que vão reorganizar o mundo a partir daí. E entre esses tratados vão se destacar uma série deles, a grande maioria deles vão ser tratados que vão redefinir as fronteiras. Alguns países vão deixar de existir, outros países vão ganhar territórios, alguns vão perder, né? Então todas as fronteiras da Europa vão ser redefinidas e rediscutidas a partir daí, tá? Alguns tratados, pessoal, recebem alguma atenção, principalmente, né, pós Primeira Guerra Mundial. Então o mapa da Europa vai ser completamente diferente, né? Então vão surgir, principalmente no leste europeu, uma série de novos países, tá? Tchecoslováquia, Iugoslávia, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia. Qual que é a finalidade e objetivo desses novos países? São países que vão formar literalmente um cordão sanitário, um paredão para separar a Europa Ocidental da Europa Oriental. Por que neste momento surgem esses países? Por causa do crescimento e da expansão do bolchevismo na Rússia, né, e da ideologia comunista. Então, os países capitalistas, pensando na sua proteção e na defesa da Europa capitalista, criam um cordão sanitário, utilizando países independentes como uma forma de isolar a Rússia no leste europeu e tentar impedir que esse grande perigo chegue até a Europa Ocidental a partir daí, tá? Um outro tratado que merece um destaque extremamente importante é o Tratado de Versalhes, realizado em junho de 1919, em Paris. Esse tratado vai ser imposto literalmente à Alemanha, tá? A Alemanha vai ser a grande responsável pela guerra, por ser o último país a desistir da guerra. Vai ser imposto pelos países vencedores a culpa pelo conflito. Tá? Então esse tratado vai acabar obrigando e fazendo a Alemanha ter que acatar uma série de determinações. Qual que é uma das questões do Tratado de Versalhes? O principal objetivo do Tratado de Versalhes é enfraquecer a Alemanha. Tá? Então, como a guerra teve um conceito econômico, né, de disputa, das disputas imperialistas econômicas, quando se termina a guerra, tá, o objetivo do Tratado de Versalhes é tirar a capacidade econômica e enfraquecer o máximo possível que eles conseguem fazer com a Alemanha, justamente para quê? Para tirar ela dessas disputas econômicas, né, e essas disputas, essa corrida econômica e imperialista durante aí esse momento, tá? Então o Tratado de Versalhes vai impor a devolução da região da Alsácia e Lorena para a França, a perca de alguns territórios importantes de produção, rico em alguns recursos naturais, tá? Quando se cria um dos tratados pós-guerra, vai criar a Polônia, tá? A Alemanha vai ter que abrir mão, pelo Tratado de Versalhes, de uma parte do território para a Alemanha ter saída para o mar, o famoso corredor polonês. Então, o porto mais importante da Alemanha, de maior movimento e movimentação econômica da Alemanha, vai ter que ser dado e cedido para a Polônia ter uma saída para o mar, né? Então a abertura do corredor polonês vai entregar algumas regiões produtoras de carvão para os países vencedores. A Alemanha vai perder os seus territórios na África, tá? Vão ser entregues para os países vencedores também. Vai ser proibido de ter um efetivo militar com mais de 100 mil soldados. Por que isso? Para impedir que a Alemanha pudesse se reorganizar e tentar se vingar da derrota na Primeira Guerra Mundial. Então ela não podia ter mais de 100 mil soldados. E também não podia usar calibres altos, né? Nem tanques de guerra, nem submarinos, nem navios militares, eles estavam proibidos de produzir e utilizar isso. Então eles enfraquecem militarmente a Alemanha também, para que a Alemanha não
produzisse e não provocasse nenhum efeito colateral de tentativa de se vingar pós Primeira Guerra Mundial da sua derrota a partir daí, tá? E além disso, aquilo que talvez vai pesar de forma muito consistente são as pesadas indenizações. Os alemães vão ser obrigados a pagar grandes e pesadas quantias de ouro e indenizações para os países vencedores da guerra, né? Então a Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial pelo Tratado de Versalhes como a grande responsável por este conflito, né? A grande culpada. Foi você que fez a guerra, você vai pagar pela Guerra Mundial. Então o Tratado de Versalhes representa, pessoal, um enfraquecimento significativo da economia alemã. Tá? Eles perdem 25% da produção de aço, 75% da produção de carvão, 15% da produção agrícola. Tá? Então isso vai ter um enfraquecimento econômico, mas também vai resultar num grande problema social para a Alemanha. Porque sem esse poder econômico, a Alemanha vai viver miséria, fome, desemprego, tá? A população da Alemanha vai sofrer durante toda a década de 20 de forma extremamente significativa com os problemas gerados por esse enfraquecimento. Além de derrotada, destruída da guerra, a Alemanha sai sem a capacidade de reconstruir e reorganizar o país. Tá? Isso vai ser um dos grandes fatores depois para a gente conseguir entender como que vai nascer, né, as ideias do Hitler. Então são justamente nesses pontos que o Hitler vai pegar e conseguir convencer o povo alemão novamente para fazer e acontecer a Segunda Guerra Mundial a partir de 1945. Tá? Só um fator também que surge pós Primeira Guerra Mundial é a Liga das Nações. Então depois da Primeira Guerra Mundial, os países, principalmente partindo de uma iniciativa do presidente Wilson dos Estados Unidos, eles tentam criar aquilo que vai ser chamado de Liga das Nações. Tá? Só que o grande problema é que o presidente dos Estados Unidos lança a ideia, alguns países compram e tentam formar um grupo, né, de países que essa Liga das Nações foi o embrião do que hoje é a ONU. Né? Então essa liga, só que o próprio presidente dos Estados Unidos não vai ter apoio do país, porque o Congresso Nacional americano não vai aceitar que o país participe disso. Tá? Mas nesse momento, em 1919, tenta-se criar, né, um grupo, uma união de países que tentariam, né, pensar e resolver as questões que envolvem a paz mundial. Então, se um novo conflito, como o da Primeira Guerra Mundial, voltasse a acontecer, então essa liga teria a responsabilidade de tentar negociar, tentar pensar, né, a organização e tentar pensar a paz entre esses países. E aí alguns pontos que a Liga da Nação vai trazer são o fim da diplomacia secreta, então que os países pudessem conversar de forma mais aberta para tentar evitar e pensar uma cooperação e uma paz mundial, a liberdade dos mares, né, para que pudessem, né, navegar livremente sem a interferência de ninguém, vão eliminar algumas barreiras econômicas para incentivar o desenvolvimento econômico e a cooperação econômica entre os países, redução de armamentos nacionais para tentar trazer um clima mais de paz para o mundo, redefinição de políticas coloniais para tentar pensar a autonomia e pensar a consideração dos povos desses continentes africano e asiático que sofreram tanto com essas políticas imperialista, né? Então o desenvolvimento da autonomia dos países que sofriam com a interferência dos países imperialista nesse momento, tá? E aí vai tentar criar, né? Infelizmente essa Liga da Nação não vai ter um futuro muito longínquo, né? Ela não vai acabar cumprindo aquilo que é o seu grande objetivo e infelizmente, tanto é que o resultado é a Segunda Guerra Mundial, né? Então a Liga da Nação não consegue discutir a paz, a interação mundial para evitar um novo conflito armado de proporções como foi a Primeira Guerra Mundial, tá? E aí, mas é uma primeira grande iniciativa, depois nós vamos ter outras que vão dar certo e vão prosperar, tá? Só, como conclusão, a Primeira Guerra Mundial, então, ela provoca algumas grandes transformações no mundo nesse momento, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial é o primeiro conflito de proporções mundiais. Pela primeira vez, nós temos
países de todos os continentes do mundo participando de um conflito, né? O Brasil, o Japão, a Europa, né? Os países africanos por causa do colonialismo. Então todos os países de todos os continentes do mundo participaram de alguma forma da Primeira Guerra Mundial, tá? Só o conflito, o resultado da Primeira Guerra Mundial, ela começa a redesenhar uma nova dinâmica na política mundial. Por quê? Porque pós Primeira Guerra Mundial, a grande consequência da Primeira Guerra Mundial é o enfraquecimento das grandes hegemonias até então mundiais que nós tínhamos, dos países europeus. Então, pós Primeira Guerra Mundial, a perca, os gastos, a perca de vidas humanas e a destruição provocada pela guerra faz com que os países europeus saiam dessa guerra enfraquecidos. Tá? E esse enfraquecimento político, social, econômico vai fazer com que comece a nascer novas duas grandes potências. Uma no leste europeu, que é a Rússia, né, por causa da Revolução Bolchevique, a formação da União Soviética começa a se desenvolver, e a outra, os Estados Unidos, que vão sair extremamente fortalecidos desse conflito, tanto militarmente quanto politicamente e economicamente. Então, a Europa começa a enfraquecer e diminuir o seu poder e a sua influência, e começam a nascer outras duas grandes potências mundiais a partir daí, tá? Só os tratados de paz vão promover, tá? O nascimento e o surgimento de novos países. Nós vamos ter aí, né, uma nova redefinição dos mapas mundiais e principalmente do continente europeu. Tá? Então isso é uma grande consequência da guerra, tá? E após a Primeira Guerra Mundial também começa a se desenhar um dos grandes conflitos do século XX, que é o conflito ideológico, né? De um lado, a Rússia e a União Soviética se transformando na grande potência e representando o socialismo mundial, uma nova perspectiva de organização de sistema político, e de outra, os países capitalistas. Então esses dois sistemas políticos vão acabar entrando em choque durante o século XX, né? E esse choque começa a nascer aí pós Primeira Guerra Mundial nesse sentido, tá? Então a Primeira Guerra Mundial também traz uma grande baixa humana, são milhões de mortos, cerca de 50 milhões de pessoas perderam suas vidas nesse conflito. Os prejuízos econômicos são gigantescos, né? Os gastos com questões militares, fabricação, desenvolvimento de arma, né? As destruições provocadas. Lembrem, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra econômica. Então, quando um país atacava o outro, ele tentava afetar principalmente aquilo que era a sua fonte de renda. Então a destruição econômica provocada pela Primeira Guerra Mundial vai ser extremamente significativa a partir daí, tá? E aí essas percas, essas destruições e principalmente a humilhação imposta à Alemanha pelo Tratado de Versalhes vão ir criando e vão ir germinando, tá? Aquilo que vai fazer nascer um pouquinho mais para frente, em um espaço de tempo bem curto, um outro conflito de proporções mundiais e com uma consequência ainda muito maior do que foi a Primeira Guerra Mundial, né? No meio disso nós vamos ter a crise de 1929, a crise do capitalismo, que vai ajudar a acelerar esse processo, mas essas consequências da Primeira Guerra Mundial, então, elas vão ser extremamente significativas nesse sentido. Tá certo?